Sócio de uma pessoa jurídica executada. Sócio de uma pessoa jurídica executada é também sócio oculto em outra pessoa jurídica. Como provar isso? Nesse caso, esse sócio oculto de uma pessoa jurídica, ele fez na rede social uma autodeclaração de que ele é o CEO, dessa empresa. Isso seria um indício de que ele é o sócio oculto dessa empresa? Veja, aqui eu queria trazer uma observação que causa certa confusão na prática jurídica. Uma coisa é a execução contra a pessoa jurídica e outra é a execução contra a pessoa física, sócio da pessoa jurídica. Por quê? Porque pelo simples fato de uma pessoa jurídica ter um sócio, não significa que esse sócio responde pela dívida da sociedade, responde pela dívida da pessoa jurídica. Um sócio, pessoa física, só responderá com o seu patrimônio pessoal por uma dívida da empresa se houver desconstituição da personalidade jurídica, desconsideração da personalidade jurídica. Caso contrário, não. Caso contrário, se a pessoa jurídica não tem patrimônio, isso não significa que agora tem que buscar o patrimônio do sócio. Por quê? Porque a autonomia da personalidade jurídica. A pessoa jurídica tem autonomia, tem personalidade, tem patrimônio próprio, ela é titular de direitos e obrigações que não se confunde com a personalidade jurídica do sócio, pessoa física, que também é titular de direitos e obrigações e que também tem patrimônio. São autônomos, não se misturam. Cada um responde por si. A pessoa jurídica responde por si, o sócio, pessoa física, responde pelo seu patrimônio, pelas dívidas pessoais dele. Artigo 49A do CPC. A Lei da Liberdade Econômica trouxe ali o 49A e o parágrafo único, onde isso agora está bem claro, bem definido. Já era assim antes por construção doutrinária, agora nós temos a previsão legal. Então significa o quê? Significa que se eu sou credor de uma pessoa jurídica e eu ajuizo a execução e eu faço busca no patrimônio da pessoa jurídica e não encontro nada, a pessoa jurídica é insolvente, isso não significa que por ela ser insolvente, por não ter a pessoa jurídica patrimônio, que agora eu, credor, posso buscar o patrimônio do sócio, oculto ou aparente. Eu só posso buscar o patrimônio de um sócio, oculto ou aparente, se houver causa para desconsideração da personalidade jurídica. E as causas são duas, que é o abuso do direito de personalidade. Ou há confusão patrimonial, ou há desvio de finalidade. Eu tenho como credor que alegar uma situação de abuso do direito da personalidade da pessoa jurídica para buscar o patrimônio do sócio. E para isso eu tenho que alegar ou confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Se eu alegar que já foi feita todas as buscas de bens da pessoa jurídica e a pessoa jurídica não tem bens, é insolvente, isso não justifica a desconsideração da personalidade jurídica. Sinto muito. Você, credor, você tem um crédito onde a pessoa devedora é insolvente. Você tem um crédito, mas não vai conseguir colocar o dinheiro no bolso, porque ela não tem patrimônio para responder pela dívida. É o patrimônio da pessoa que responde pela sua dívida. Artigo 798 do CPC. Se não tem patrimônio, você tem um devedor, um crédito ruim. Um crédito ruim que não tem lastro patrimonial para garantir o seu pagamento pelo devedor. Bom, só por isso eu posso ir na pessoa do sócio? Não. Você tem que justificar, no caso concreto, o abuso do direito de personalidade. Confusão patrimonial ou desvio
de finalidade da pessoa jurídica. Aí sim é possível desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica para buscar o patrimônio da pessoa do sócio, patrimônio da pessoa física ou jurídica do sócio, ok? Bom, o sócio é aparente, maravilha, é mais fácil, né? Basta você juntar o contrato social da pessoa jurídica, que lá vai ter o nome do sócio, o sócio é aparente. Mas e no caso, professor, em que o sócio dessa pessoa jurídica é oculto, mas todos sabemos que é ele que é o sócio, só ele não aparece. Você vai ter que demonstrar isso para o juiz, que essa pessoa jurídica ela é administrada por um sócio oculto. Como? Como que eu vou demonstrar isso na prática jurídica? Bom, você pode demonstrar isso, por exemplo, comprovando que há transferências bancárias, né? Há uma confusão patrimonial com transferências bancárias que não estão registradas nos livros fiscais da empresa entre a empresa e o sócio oculto. A remessa de dinheiro de uma conta para outra e vice-versa sem registro, sempre de forma recorrente. Isso é um indício de que aquela pessoa possa ser um sócio oculto dessa pessoa jurídica. Uma prova testemunhal de um ex-funcionário, de alguém que já trabalhou na empresa e sabe que, de fato, quem comanda a empresa é quem não aparece. Uma prova testemunhal nesse sentido seria possível também. Você pode se valer de documentos fiscais nesse sentido também, de documentos bancários, como eu disse, através do Cisbajude, através do CCS Bacen, que demonstra ali que há uma troca, né, uma transferências de dinheiro entre essas pessoas. Você pode demonstrar, por exemplo, que existe, por parte da pessoa jurídica, uma procuração outorgada em favor desse terceiro, e esse terceiro administra, pratica atos negociais representando a pessoa jurídica. Isso é um indício de que ele é um sócio oculto, né? Através de uma procuração outorgada, por exemplo, num cartório de notas em favor dessa pessoa física oculta. Você pode também, através dos sistemas bancários, e o CCS faz isso, se há uma procuração outorgada pela pessoa jurídica para que a pessoa física oculta movimente contas bancárias da pessoa jurídica. Isso também é um indício de que há um sócio oculto dessa empresa. E aí, se isso ficar comprovado, é possível que o juiz penhore bens pessoais desse sócio oculto para responder pelas dívidas da pessoa jurídica da sociedade. Mas veja, isso tem que ter a desconsideração da personalidade jurídica de qualquer forma, ok? Pode ser por aí, por exemplo, tá bom? São sempre questões complexas, mas possíveis de se provar. Você consegue também demonstrar um sócio oculto através de provas por presunção. Você prova um fato indiciário e desse fato indiciário que demonstra um poder outorgado a uma terceira pessoa de gerir a administração da empresa, que, pelas máximas de experiência, isso leva à conclusão de que aquela pessoa é sócio oculta da pessoa jurídica. O objeto da prova leva à presunção quanto ao objeto da prova, que é demonstrar que esse terceiro é, de fato, sócio oculto dessa pessoa jurídica, através de uma prova indiciária e de um fato indiciário provado por um meio qualquer. Desse fato indiciário se extrai a conclusão, pelas máximas de experiência, que aquela pessoa é, de fato, sócio oculto da pessoa jurídica. Então há aí, né, vários mecanismos, vai depender muito aí da técnica do advogado para comprovar que uma pessoa jurídica tem um sócio oculto e esse sócio oculto responder pelo seu próprio patrimônio pessoal, pela dívida da sociedade. Ok?